Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Priu. E hoje nós vamos falar sobre a Marcha Mundial da Endometriose, né? A gente vai conversar sobre essa ação, sobre essa data também que marca aí o Dia Nacional da Endometriose, celebrado, aliás, foi comemorado dia 13 de março, mas durante todo o mês também existe essa campanha de prevenção, conscientização e luta, né, pela endometriose, contra a endometriose também. E sobre esse assunto a gente vai conversar com a defensora pública Leni Rodrigues, que é corregedora-geral também da Defensoria e está aqui coordenando também a Endomarcha. Primeiramente, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite, doutora. Eu quem agradeço o convite e estamos aqui para dar os melhores esclarecimentos sobre a Endomarcha, que acontecerá aqui em Roraima, em Boa Vista, dia 29, na Praça do Centro Cívico. Doutora, como é que também surgiu essa ideia, né, de trazer essa ação, né, essa campanha também por meio da Endomarcha? No Brasil, desde 2014, nós estamos participando. A nossa capitã, que é a coordenadora nacional, é a Caroline Salazar, que é a criadora do blog A Endo e Eu. E nós acompanhamos, ela é a única aqui no Brasil que coordena essa Endomarcha, que já está na 12ª edição. E o time Brasil, que é da Marcha Mundial pela Conscientização da Endometriose, tem como capitã ela. E esse evento reúne 75 países no mundo, e entre eles o Brasil, e uma das capitais que tem essa Endomarcha é aqui Boa Vista. E nós somos uma das cidades participantes, e a coordenadora estadual sou eu, Leni Rodrigues, e nossa concentração está marcada aqui para a Praça do Centro Cívico, e nós vamos estar reunidos a partir das 8 horas e nós vamos fazer a nossa caminhada lá na Praça do Centro Cívico. Qual é o principal intuito, né, de reunir essas mulheres, né, de fazer essa conscientização, de fazer essa marcha em favor aí da conscientização? Nós queremos primeiramente esclarecer que a endometriose não é uma doença exclusivamente de mulheres, ela é uma doença que pode dar também em homens, e também não é só uma doença ginecológica, como muitas pessoas pensam. Ela pode dar em olho, nariz, em qualquer outra parte do corpo, né? Mas, predominantemente, ela realmente dá em mulheres e em órgãos ginecológicos. Mas ela também pode dar em qualquer outra parte do corpo. E também a gente quer, com essa marcha, estimular as pessoas a lutarem pelos seus direitos, para que as pessoas reconheçam a endometriose como uma doença social, e queremos a criação de políticas públicas para que haja o tratamento efetivo pelo SUS e, pelo menos, que a todas as capitais do país a gente possa ter essa luta, né? E esse reconhecimento, que as pessoas possam ter essa conscientização e que as pessoas possam ter também acesso a uma cirurgia gratuita paga pelo SUS. Doutora, enquanto também deputada estadual, que a senhora esteve na Assembleia Legislativa, também a senhora aprovou, sugeriu e foram aprovadas leis em favor também dessa conscientização. Quais foram elas? Ali teve um primeiro passo em 2015 para 2016? Sim, em 2016 eu aprovei a primeira e única lei estadual que existe no Brasil, que é a Semana Estadual de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose. Esta minha lei, ela serviu de base para a Lei Federal 14.324, que, na verdade, é uma cópia da Lei de Roraima, que é da minha autoria. E isso também reflete a nossa responsabilidade enquanto parlamentar. O dia 13 de março de 2014 foi a ideia desse projeto, surgiu em outubro de 2014, quando, em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, se instituiu o 13 de março, escolhido por Carolina Salazar como Dia Municipal de Luta contra a Endometriose. E em 2016, a lei foi para o âmbito estadual, quando em Roraima foi instituída essa lei da minha autoria. E também
a Caroline Salazar, em 2019, encontrou a deputada Daniela Carneiro, que apresentou o PL 3047, que depois deu origem à Lei Federal 14.324. Então, isso é uma conquista especialmente da Endomarcha, e que nós estamos com a Endomarcha Time Brasil. Por quê? Porque a endometriose é uma doença caracterizada pela presença de um tecido semelhante do endométrio e em diversos locais do corpo. Assim, em diversos locais, e esses sintomas podem incluir cólicas menstruais fortes, inclusive fora do período menstrual, dor durante e após as relações sexuais, que é o dispaurenia, fadiga, cansaço extremo, inchaço abdominal, dor, e até sangue nas fezes, na urina, dor no ombro. Essa doença atinge cerca de 200 milhões de meninas no mundo. O Brasil, a estimativa é que esse número seja superior a 10 milhões de portadoras. Então, um dado alarmante de que em cada 10 mulheres tem a doença. Então, por isso, a gente tem essa luta, né? E a Caroline Salazar, ela é uma jornalista, autora do blog A Endometriose e Eu, e é uma ativista que luta, né? E é a idealizadora desse dia 13 de março, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre Endometriose. Então, a partir da criação do blog em 2010, ela se tornou uma referência no assunto entre pacientes, familiares, especialistas, que sobre a doença de todo mundo. Eu tive uma filha com endometriose, então eu sou mãe de endomenina, a gente chama assim endomenina, em que a minha filha, antes dos 7 anos, já sofria de endometriose, e quando uma criança ela já apresenta endometriose, ela é considerada uma criança chata, porque ela já tem dores. E às vezes o pediatra diz assim: não, ela está com dor nas pernas, ela está com dor na barriga. E aí, às vezes, o pediatra não identifica que aquela criança já está com endometriose, né? Então, é difícil a pessoa detectar isso. Então, o profissional, é muito difícil detectar, o pediatra detectar a endometriose em crianças. Então, são casos mais raros. E então, assim, é uma luta para mães de endomeninas. Então, eu acredito assim que eu encampei também essa luta porque eu sou mãe de endomeninas, de uma endomenina, né? Que a gente chama assim. Tem uma história, né? Tem toda uma história que minha filha hoje é mãe, mas graças a uma luta que depois de 2 cirurgias muito sofridas que o SUS não pagou, né? Foi preciso ter plano de saúde, mudar de vários planos, que nem todo plano de saúde quer pagar, quer cobrir, então é muito difícil. Mas assim, doutora, em relação a essas políticas públicas, né, incentivadas por meio da legislação que foi aprovada, quais avanços que a senhora vê que já foram realizados em Roraima, né, pela saúde do Estado, enfim, até pelo SUS mesmo, né, já que é uma lei também que se expandiu a nível federal? Eu acredito que depois da lei 1111 de 2016 aqui em Roraima, mais ginecologistas aqui de Roraima se interessaram pela doença, começaram a fazer curso na área, mais ginecologistas começaram a ter interesse por esse tema, e eu percebi que alguns profissionais começaram a se especializar mais na área e a população começou a ter mais interesse por esse tema. Antes, as pessoas nunca tinham ouvido nem falar sobre essa doença. E a endometriose começou a ser um tema mais discutido. E isso é importante quando uma doença começa a se popularizar, a ser debatido na sociedade. E também começamos a desmistificar o tema, deixar de ser um tema discutido como uma doença de mulher. Não é uma doença de mulher, é uma doença de uma população. Agora, se ela é uma doença
mais comum em mulheres, mas não é que afete apenas a mulher, é uma doença que afeta a família, porque se a mulher ela é mais prioritariamente mais atingida, mas ela atinge a família. Se é a mulher que está com cólica, se é a mulher que está mais incomodada, mas é a família que está sofrendo. Então, eu acredito sim que as iniciativas elas são importantes para garantir mais direitos, mais assistência a quem convive com a doença. Porque se minha mãe, se minha filha, se a minha sobrinha está sofrendo com a doença, ou se de repente é um sobrinho meu que tem a doença, ele não pode sofrer preconceito. Há muitos anos atrás, um rapaz aqui de Roraima, que é portador de endometriose, ele deixou de morar aqui em Roraima porque ele foi no médico e o médico disse que ele estava com doença de mulher. E endometriose não é uma doença exclusivamente feminina. Então, assim, ele sofreu preconceito, então, discriminação. E hoje ele mora em São Paulo há muitos anos. Por quê? Porque ele sofreu preconceito. Encontrou tratamento lá também. E encontrou tratamento lá. Então, assim, endometriose, ela tem que ser tratada e entrar no debate como um problema de saúde pública. E a conscientização aliada a políticas públicas eficazes, ela pode ajudar a reduzir o sofrimento de milhares de pessoas, proporcionando melhor qualidade de vida e um tratamento mais acessível. Nesse quesito, né, de cuidar, de procurar, é só para reforçar a importância mesmo, porque quando uma mulher está acometida pelos sintomas, ou um homem, né, como a senhora citou que também os homens são atingidos, eles estão acometidos, essas pessoas acometidas pelos sintomas da doença, ficam até impossibilitadas de trabalhar, e aí que gera o problema social. Sim, como a doença é mais rara nos homens, muito mais raro, e são as mulheres que são mais acometidas e as mulheres ficam realmente impossibilitadas de trabalhar. Por isso que eu, quando estava na Assembleia, eu tentei emplacar o programa de endometriose sem trauma, principalmente para a questão das mulheres, para que elas pudessem ter licença de até 3 dias para que se apresentem, principalmente quando elas tivessem quadro de endometriose profunda, que quando a pessoa tem endometriose profunda, elas têm muito sangramento, principalmente na época da menstruação, a garantia de remuneração integral durante o período da licença, quando ela tivesse a garantia de obrigatoriedade da renovação do laudo médico a cada 6 meses para a manutenção do benefício, a criação do selo amarelo concedido às empresas que aderirem voluntariamente ao programa e oferecer suporte às mulheres com endometriose. A mulher com endometriose ela é considerada uma pessoa chata, porque ela está sempre com dor. Então, assim, ela está sonolenta, porque ela está sempre com remédio para dor. Então, como é que a pessoa que fica sempre com remédio para dor, ela não fica com sono? Então, ou ela está chata, irritada, ou ela está sonolenta. Então, quer dizer, existe todo um ambiente familiar desfavorável a ela, um ambiente familiar e social desfavorável a essa mulher. E as dificuldades que a senhora observa hoje para que realmente sejam implantadas essas políticas públicas, para que todas essas mulheres, independente de renda, né, de baixa renda, de classe média, tenham acesso a esses benefícios que a lei garante? Nós precisaríamos ter um Congresso Nacional voltado para a política pública que enxergasse as dificuldades das mulheres e adotasse a endometriose como uma doença social. Então, uma doença que reflete na vida familiar e social dessas pessoas. E até agora, em 2022, que nós conseguimos aprovar essa lei federal do Dia Nacional de Luta da Endometriose. Então, a marcha é um momento em que a gente pode popularizar essa doença, dar esse grito. Então, um dia a gente poderá chegar nesse momento. Então, nós temos que apelar
aos governadores para que eles possam encaminhar esses projetos de lei para a Assembleia, porque eu mesmo não consegui aprovar esse programa endometriose sem trauma. Por quê? Porque a iniciativa de lei não era da Assembleia, não era do deputado. Eu, como deputada, não poderia apresentar. Tinha que vir do Executivo para o Legislativo. Quem sabe, uma hora o governo do Estado apresenta esse projeto, né, que eu enviei para o Centro de Referência, para o Executivo como indicação, e eles enviam essa minha indicação para a Assembleia como um projeto de lei. Pode acontecer. Pode acontecer. E aí, voltando a falar um pouquinho sobre essa importância da Marcha Mundial, né, a Endomarcha da Endometriose, que acontece agora a partir das 8 horas no sábado. No sábado, isso. Está agora no início da semana. Porque a concentração é 9 horas, horário de Brasília, que será 8 horas, 8. né? Isso. Aí a marcha, 9 horas lá, 10 horas aqui. E pretende reunir quantas mulheres ali? Tem uma Olha, nós estamos... A inscrição é no site. É no site. Nós estamos divulgando bastante esse site. Mas mesmo quem não se inscreva, pode comparecer. E essa marcha não é apenas para mulheres, né, gente? Toda a população pode comparecer na Praça Centro Cívico para ajudar a divulgar essa doença e popularizar. Porque você tem uma menina, uma moça, que sofre de cólicas terríveis em casa, e tem problemas gravíssimos. E aí, às vezes, você tá com uma pessoa que tem endometriose dentro de casa e não sabe. E daqui a pouco você tá precisando fazer uma cirurgia caríssima, e aí você depois fica correndo atrás e não ajudou a lutar por uma política pública gratuita pelo SUS, e aí fica depois fazendo vaquinha na internet. E por que você não vai numa marcha lutar para que a gente tenha uma lei que possa amparar, uma lei federal que possa ter tudo de forma gratuita? Essa é a hora de nós irmos para a rua, fazer uma marcha pacífica, simbólica, mas que a gente pode conseguir, quem sabe, um deputado federal daqui de Roraima, uma deputada, como a gente tem uma deputada mulher, né? E temos 7 deputados federais, possam se sensibilizar, pegar essa pauta e levar para o Congresso Nacional e apresentar, né, e essa lei lá no Congresso Nacional e lutar para que a gente possa ter essa política pública efetivada, né? A deputada Daniela Carneiro pegou a cópia da minha lei, apresentou e virou uma lei federal. Eu estava lá, eu fiquei do lado do deputado Otaci e assisti a aprovação da Lei Federal 14.324 de 2022, que era uma cópia da minha lei aqui de Roraima. Por que um deputado federal daqui de Roraima não pega a minha indicação aqui, que era um projeto de lei 385 aqui da minha autoria, que eu não consegui passar, que é endometriose sem trauma, e não pega esse projeto de lei aqui, que eu não consegui passar como lei, copia e leva para o Congresso Nacional e passa como lei federal lá, não é? Por que não se reúne com a Caroline Salazar e passa uma lei para obrigar o SUS a fazer essas cirurgias gratuitas para a população do Brasil? Tá aí uma ideia. Não é? Para um deputado federal, já lancei a ideia. Tá fácil, né? Para que a lei saia de Roraima, igual saiu a Daniela Carneiro, é do Rio de Janeiro, copiou a lei de Roraima e conseguiu passar no Congresso Nacional. Um deputado de Roraima pode copiar a lei aqui, que está prontinha, e levar para o Congresso Nacional e passar lá e virar uma lei federal. E as mulheres daqui saírem daqui e fazer a cirurgia pelo SUS, né? Nós só queremos isso, que as cirurgias de endometriose sejam feitas pelo SUS, e que são cirurgias caríssimas, né? Deputada, lá no momento também da marcha, além das pessoas, né, que talvez enfrentam a doença ou que têm famílias que passam por alguém da família que passa por essa situação, mas os profissionais de saúde também, que são especialistas nessa área, que têm conhecimento, também são convidados a participar, dar essa força também para a marcha, a Endomarcha? Sim, qualquer pessoa pode ir para o Centro Cívico, e nós vamos distribuir balões amarelos, né? E
nós mandamos fazer umas camisetas também amarelas. O lacinho, a gente vai distribuir os lacinhos amarelos e vamos dar uma volta na rua mesmo, ao redor da Praça Centro Cívico. É essa a marcha que nós vamos fazer. É simbólico. Para chamar atenção. Para chamar atenção desse momento da semana de enfrentamento à endometriose. Então, assim... E aí, para dizer que antigamente, quando a pessoa ia no médico, a pessoa tem endometriose, aí fazia esterectomia total na mulher, aí dizia assim, tem endometriose, você não vai ter filhos. Aí tirava o útero, o ovário da pessoa e pronto, a pessoa não tinha filhos. Era essa notícia que uma mulher mutilada, diziam. Né? Era. Hoje, no caso, a senhora contou até que sua filha já tem filhos. Já tem conseguiu ter filhos. Aí faz a cirurgia e eles fazem a cirurgia a laser. Aí sai... Eu vou usar uma palavra, porque eu não sou da área médica, né? Eu vou usar assim, uma linguagem bem popular. Eles pegam o laser e saem queimando aquelas bolinhas assim, que é tipo como se fosse uma espinha, assim, sabe? Uma carne crescida em volta do assim, tecido, é tipo umas né? bolinhas, sabe? Que tem umas cores, elas ficam coloridas, sabe? Assim, aí eles vão queimando aquilo ali, sabe? Eu não sei explicar direito, porque eu não sou da área médica, né? Aí eles vão queimando aquilo ali com laser, sabe? E aí a pessoa fica boa. E aí não precisa tirar útero, ovário, nem nada, sabe? Aí minha filha já teve filho e tudo. Não precisou tirar útero, ovário, nada. Então, ou seja, né? Traz qualidade de vida. Ixi, aí não tem mais cólica, não tem mais nada, não tem mais sangramento, nem nada. Nem precisa ficar se entupindo de remédio. E além disso, não tira o sonho, né? Porque tem muita mulher que quer ser mãe, né? Ela tinha sonho de ter filho. Aí a meninazinha, vovó, pra cima, pra baixo, sabe? Uma felicidade que só vê. Só alegria, né? Só alegria, só felicidade. Aí a pessoa que era chata fica feliz, é só sorriso, só felicidade. Que bom, doutora. Então é isso. Eu queria que a senhora reforçasse mais uma vez, convidasse as pessoas a irem. Todo mundo está convidado, porque você não sabe o dia de amanhã. Hoje você está... poxa, tira uma horinha do sábado, vamos lá. Eu estou aqui quase adulando vocês para participarem da Endomarcha. Não custa nada ir lá, porque hoje é minha filha, amanhã pode ser sua neta, sua sobrinha que precisa fazer uma cirurgia. Vamos dar uma voltinha ao redor ali da Praça Centro Cívico, é rapidinho a gente lutar para uma cirurgia gratuita, para que a gente possa ter no nosso país uma lei que possam as pessoas fazerem uma cirurgia pelo SUS. Ou seja, basta então procurar ainda eu, que acho que é o @, né? E lá tem o link para fazer o formulário para fazer a inscrição. Isso. E eu quero dizer que o maior número de inscrições do Brasil é aqui de Boa Vista, tá? Olha que legal, ou seja, já uma informação a mais sobre essa conscientização. Roraima, na verdade, eu acho que toda vez que tem algum evento, né, voltado à saúde, as pessoas se engajam muito. É verdade. Olha, a primeira lei estadual é aqui de Roraima, que é a da minha autoria. A única lei federal que existe é cópia da lei de Roraima, né? Isso é tão bom, isso é maravilhoso, né? A gente saber disso, que nós somos exemplo para o Brasil, referência, sabe? Então, assim, a gente tem que bater no peito e dizer, poxa, a gente contribui para o Brasil. Então, vamos dar mais essa contribuição. Eu tenho um sonho, tomara que algum deputado federal, ou a deputada federal, que a gente tem uma, né? Que é a deputada Helena, né? Então, ou ela ou algum deputado federal pegue essa nossa lei aqui, converse com a Caroline Salazar, abraça essa causa. Já pensou se a lei federal para garantir o tratamento da endometriose saísse de um deputado federal daqui? Seria fantástico, não era não? Então é isso. Já o recado foi dado pela doutora. Pois e falando também que ela está como coordenadora também aqui, Eu sou a coordenadora do estadual. Da Endomarcha, a doutora Leni Rodrigues, que é defensora pública também. E eu queria agradecer, doutora. E lembrando, então, sábado, dia 29 de março, ali na Praça do Centro Cívico, a partir das 8 horas da manhã. Lembrando que você pode procurar lá no Instagram, @aindoeu, e lá tem um link, formulário para você fazer essa inscrição. Mas isso também não impede, se não conseguir fazer a inscrição, de ir também prestigiar, né, doutora? Vai lá, normal, sem precisar se inscrever. Então é isso. Tá, doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua participação. E assim a gente vai encerrando esse bate-papo, falando sobre a endometriose, sobre a Endomarcha, dia 29 de março,
com a doutora Leni Rodrigues. Mais uma vez, muito obrigada. E encerramos, então, mais um Entrevistas DPE. Eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita @defensoriarr. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até mais!